Olá, pessoas lindas do meu canal, pessoas que me seguem, pessoas que vão me seguir, pessoas que veem esses vídeos. Gratidão por você estar sempre conectado, ligado aí, você que deixa o seu comentário, o seu like, você que aciona o sininho de notificações, você que ajuda o canal a criar mais engajamento. É muito importante essas suas ações, porque isso faz com que o canal cresça, né? O canal crescendo, as mensagens aqui postadas vão chegar até mais pessoas. Gratidão profunda. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia. Hoje é uma quarta-feira, Torpedo 144. Há 144 dias estamos aqui fazendo esse projeto, desenvolvendo esse projeto, o Torpedo 365. E hoje 144 dias já nessa empreitada, né? E é muito legal ter você aqui comigo. Hoje nós estamos iniciando o livro de Mateus, iniciando na verdade o Novo Testamento, né? E eu quero tecer aqui um pano de fundo para você entender um pouquinho a respeito do Novo Testamento e também do livro e do escritor do Evangelho de Mateus, tá? Bom, nós vimos Malaquias ontem, que foi o último livro do Antigo Testamento. E hoje nós estamos entrando então no Novo Testamento. Primeiro eu quero dizer para você que testamento significa aliança, ok? Aliança. Por que aliança? Porque ambos os testamentos falam de uma única aliança. Quando fala Novo Testamento, a nova aliança, não significa que Deus veio inventar outra ou criar outra aliança, mas ele veio confirmar a aliança anterior. Então não foi assim, não, agora veio o Novo Testamento, vamos pegar o Velho Testamento, o Antigo Testamento e vamos rasgar ele, tá? Não, de jeito nenhum. O Antigo Testamento foi uma aliança que Deus estabeleceu com o povo, né? E o Novo Testamento veio confirmar essa aliança. Mas qual foi a aliança que Deus estabeleceu com o povo? A aliança de mandar para o povo, para os pecadores, um Salvador. A primeira promessa de um Salvador está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz assim para a serpente, né? Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, que era Jesus Cristo. E diz, o descendente da mulher, vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Ali está a primeira promessa de um Salvador. Deus prometendo que o descendente da mulher, entre aspas, o filho dele, Jesus Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente. Isso significa o quê? Vitória plena, total, completa sobre o pecado e sobre o originador do pecado, que é o diabo, tá? Então ali está a primeira promessa. A partir dali, Deus instituiu uma série de regras, de preceitos que as pessoas deveriam seguir. Entre essa série de regras e preceitos, estatutos, leis, Deus colocou as leis cerimoniais, que eram as leis da morte dos animais, dos cordeiros, e cada cordeirinho que era morto lá no Antigo Testamento representava Jesus, que ia vir um dia para morrer pelo pecador. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista relacionou imediatamente ao ver Jesus, ele relacionou Jesus com a figura do Cordeiro que era morto no Antigo Testamento. Porque agora veio o Cordeiro de Deus para quem todos aqueles sacrifícios apontavam para morrer uma única vez por todos os homens de todos os tempos, para pagar todos os pecados de todos aqueles que o aceitem como seu Salvador e como seu Senhor, tá? Então o Novo Testamento veio confirmar aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Então tem algumas palavras que a gente já precisa ir nos familiarizando com elas, né? Por exemplo, evangelhos. O Novo Testamento é dividido em evangelhos, livros históricos, um livro histórico, um profético e várias epístolas, tá? Evangelho significa boas novas. Epístolas são cartas. Apóstolos, o apóstolo é aquele que foi enviado, apóstolo enviado de Deus,
aquele que Deus enviou para um trabalho, né? Que Deus mandou para realizar uma missão. Discípulo significa seguidor, tá? Então são termos que nós vamos aqui comentar quase que diariamente, né? Esses termos. E o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho aí, e é bom dizer também que os evangelhos, o livro, o Novo Testamento, ele não está organizado por uma ordem cronológica. O fato de termos Mateus aí como o primeiro livro não significa que foi o primeiro a ser escrito, tá? Diz a tradição que muitos outros livros foram escritos antes que os 4 evangelhos fossem escritos, tá? Então nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos relatam fatos sobre a vida de Jesus. Cada um escreveu segundo a sua própria visão, sua própria forma de escrever, segundo o seu próprio perfil. É como se nós fôssemos convidados a contar uma história, uma mesma história, mas cada um contou essa história de uma forma diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus segundo a sua própria visão. É interessante que eles não entram em contradição um com o outro, tá? Eles se concordam, eles se complementam, se completam. Por quê? Foram inspirados por Deus. Então todos viveram, basicamente, né, os acontecimentos aí relatados, tá? Mas todos descrevem segundo as suas próprias palavras, conforme o seu próprio jeito de descrever a história de Jesus. E, logicamente, né, que nessa história não está escrito tudo que Jesus realizou. Porque se fosse escrever tudo que Jesus realizou, não haveria tinta e papel suficiente para escrever, né, todos os atos de Jesus. Mateus começa falando da genealogia. Ele começa descrevendo livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e ele começa a falar: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Ele foi falando quem gerou quem, né? No versículo 17 ele diz: todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. Então, de Abraão até Jesus Cristo, foram 42 gerações, até chegar em Jesus Cristo. E aí ele começa falando do nascimento de Jesus, como que aconteceu o nascimento de Jesus, que Maria estava casada com José, mas ela não tinha sido desposada por ele, né? Não tinham coabitado, ou seja, não tinham tido relação sexual, mas ela se encontrou grávida. E aí a gente pode já abrir um parênteses para pensar nessa grande missão e nessa grande provação que Maria e José viveram ao longo desse relacionamento e da gravidez de Maria, né? Mas nós vamos falar isso num outro torpedo, tá? Aqui, gente, no versículo 21, aliás, no versículo 20 diz assim, que um anjo apareceu a José, porque José ficou temeroso ao saber que Maria estava grávida, né? E ele disse assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí veja o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós temos aqui 2 nomes dados aí para Jesus. O primeiro é ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse nome Jesus, no hebraico, é Yoshua. Yoshua é o mesmo nome dado e traduzido por Josué. Então, Jesus e Josué é o mesmo Yoshua. Agora, o que significa esse nome? Significa: o Senhor salvará o povo dos pecados dele. O Senhor é o Salvador, tá?
Então, quando o anjo disse para José, ó, Maria vai ter um filho e você vai pôr o nome desse filho de Yoshua, é o seu reconhecimento, é o reconhecimento da Maria, de que é o próprio Deus que está nascendo. O Senhor é o meu Salvador. Mas esse nome também representa aquilo que o profeta tinha dito no Antigo Testamento, mais especificamente o profeta Isaías. Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor salvará, Deus conosco. É muito importante a gente manter isso em mente, tá bom? Já vou dizer por quê. Agora veja, gente, Jesus ele tem vários nomes, tá? No Antigo Testamento, no Novo Testamento aparecem vários nomes como sendo adjetivos de Jesus, atribuídos a Jesus. Então veja, o próprio Isaías diz que ele seria o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, tá? Todos esses atributos são dados a Jesus. Ele também seria o leão da tribo de Judá, o lírio do vale, a rosa de Saron, a raiz de Davi, tá? Então todos esses nomes são atribuídos a Jesus. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é conselheiro, porque Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é o Príncipe da paz. E nós podíamos aqui gastar um torpedo para refletir sobre cada um desses nomes, porque Ele é tudo isso. Mas eu vou me deter nesses dois nomes que aparecem em Mateus capítulo 1. Yoshua, o Senhor é o Salvador. Emanuel, Deus conosco. Por que eu quero me deter nisso hoje? Eu quero deixar essa reflexão, esse torpedo para você. Porque cada dia que você acordar, que você abrir os seus olhos, que você for para o seu trabalho, que você for desenvolver as suas atividades diárias, seja em casa, ou seja numa empresa, num local específico, não esqueça isso. Você tem um Salvador, Yoshua. Yoshua é o teu e o meu Salvador. Você tem o Emanuel, você tem Deus com você. Eu tenho Deus comigo, Deus conosco, Emanuel. Agora, para que Ele realmente esteja com você, comigo, é preciso eu abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero o Senhor comigo. Então, hoje, amanhã, a cada dia da sua vida, quando você acordar, não esqueça, você não está acordando sozinho, você não está caminhando sozinho, você não está enfrentando desafios na sua vida sozinho, desamparado, desamparada. Você tem Deus conosco, você tem Deus com você, você tem Yoshua do seu lado, Jesus, o Salvador, o Senhor que é o seu Salvador. Então fique com esse torpedo aí para hoje e para sempre na sua vida, né? Não caminhe sozinho, você nunca está sozinho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus sempre te dê essa consciência de que Ele está presente em todos os momentos com você. Forte abraço para você, amanhã eu volto com o torpedo 145. Fica com Deus, beijão no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.